Que a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida. Nós estamos tratando de assuntos sobre família e hoje nós queremos fazer a última parte respondendo algumas perguntas a mais sobre culto doméstico. Depois disso vamos tratar de outros temas também sobre família. Para isso eu quero ler para você 2 Timóteo no capítulo 1, o verso 5. 2 Timóteo 1, verso 5 diz o seguinte: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Por que a gente escolheu esse texto? Porque ele trata de uma fé que é transmitida para a próxima geração e que não alcança somente a próxima geração. Aquela fé que Lóide transmitiu para Eunice chegou também até Timóteo. E isso é importante porque nós temos entendido que uma das excelentes ferramentas para você transmitir a sua fé para a sua família é o culto doméstico. E Joquebede então vai responder a primeira pergunta. Nem sempre nossa filha mais velha, que é jovem, quer participar do culto doméstico. Devemos exigir a presença dela? Bom, queridos, a princípio, quando um filho não quer participar do culto doméstico, isso é um sinal de que algo está errado. O culto doméstico, ele deve ser prazeroso e todos os membros da família, crianças, adolescentes, jovens, devem ter a alegria de participar deste momento. Então, verifique o que está acontecendo. Sente com a sua filha, converse em particular, ou filho, né? Pode ser um jovem também. Sente com este jovem, com essa jovem, converse, pergunte, analise. E tem aqui também algumas perguntas que você pode refletir sobre o momento do culto. O culto está sendo muito demorado? O conteúdo está sendo atraente? O nível está apropriado para aquela faixa etária do jovem? Será que sua filha ou seu filho estão enfrentando pressões por parte dos amigos com respeito à sua fé? Ou talvez ela esteja passando por outros problemas. Então nós, como pais, devemos nos manter sensíveis ao agir do Espírito Santo de Deus, sensíveis às necessidades dos nossos filhos nas diversas faixas etárias. E o diálogo acompanhado de oração é muito, muito importante. Então precisamos ter essa sensibilidade. E você sentou, conversou, a filha veio para o culto, o filho veio para o culto, mas ainda está assim, meio de cara amarrada, meio indisposto. Deixa ele ali, deixa ele quietinho, não peça que ele recite versículos, não peça que ele cante. Ele vai estar ouvindo a palavra, está muito bom. E talvez vão ter momentos que você até mesmo vai ter que liberá-lo. Não, tudo bem, hoje você não está bem, aconteceu alguma dificuldade, nós vamos fazer o culto, então você pode ficar no seu quarto. E também, irmãos, às vezes nós temos mais probabilidade de ter momentos assim, de não querer participar do culto, na fase da adolescência. Então, é outra reflexão que nós temos que fazer, né? Sugerimos, então, que os pais usem uma maior variedade de métodos para atrair o adolescente. Converse com eles, descubram o que eles querem aprender, o que eles gostariam de conhecer mais da palavra de Deus. O livro 101 Ideias Criativas para o Culto Doméstico, do pastor Davi Murray, que tem muitas ideias legais. Adquira esse livro, dê na mão deles e fala: hoje vocês vão escolher qual a metodologia que a gente vai usar no culto doméstico. Então, essas são algumas dicas para resolver o problema, tanto com filhos jovens quanto com filhos adolescentes. Mas, acima de tudo, diálogo e busca a direção do Senhor. E se por acaso o seu marido não é crente? Como é que você deve proceder? Bom, você pode assumir a responsabilidade como mulher cristã de fazer o culto doméstico com os seus filhos. Mas isso não pode ser algo que você faça que contrarie a vontade do seu esposo. Por quê? Você estará sendo uma pessoa não obediente à palavra se você fizer isso a contragosto de seu marido. A Bíblia diz, inclusive, que os maridos devem ser ganhos e não forçados a fazer alguma coisa.
Portanto, o melhor é que você entre em acordo com o seu marido, mesmo ele não sendo crente, diga para ele quais são os benefícios do culto doméstico. Isso tudo feito com bastante oração, né? Não pode ser sem oração. E então, você aguarde que Deus o convença e você então faça. Agora, se de tudo ele não quiser, ele não gostar, ele disser que não quer que isso seja feito na sua casa, a nossa recomendação não é que você faça a si mesmo, mas que você aproveite momentos descontraídos do dia a dia, da convivência com os seus filhos e vá colocando os princípios bíblicos, mesmo não fazendo culto doméstico. Por quê? Um princípio bíblico não anula outro princípio bíblico. A submissão sua ao seu marido deve acontecer e você deve ganhar o seu marido não forçando, não por força ou violência, seja ela física ou verbal, ou de impor o seu ponto de vista. Então, você pode trabalhar esse processo e, se for o caso de um esposo em que a esposa não é crente, você deve então dizer para ela que você vai fazer, que você quer que ela participe, mas se ela não quiser, ela está liberada, porque você não pode forçar sua esposa não crente a participar de um culto que ela não queira. Então você tem que tomar esses cuidados. Como podemos lidar com as interrupções que surgem durante o culto doméstico? Algumas sugestões. Há coisas simples, né, que você pode fazer nesses momentos de interrupção ou para evitá-los. Primeiro, desliga a televisão. Segundo, qualquer tipo de aparelho de som, telefones celulares, ou desliga ou coloca no silencioso. O melhor, irmãos, é que a gente esteja ali, cada membro da família, usufruindo da sua Bíblia de papel, né? Manuseando a palavra. Vamos deixar celulares, vamos deixar TV, vamos deixar tudo que é eletrônico nesse momento em off. Se alguém chegar, né, uma visita inesperada, alguém que chegou ali na sua casa que você não estava programado, explica o que vocês estão fazendo, convide a pessoa para entrar e participar e conclui o culto doméstico normalmente, para não interromper aquele programa, aquela rotina e aquele momento especial com a família. Vamos aproveitar, então, responder uma outra pergunta. E o que nós fazemos se nós temos uma visita em casa, mas não é uma visita que chegou enquanto o culto doméstico estava acontecendo? É uma visita que vai passar um final de semana, uma visita que vai passar uma semana porque precisou, seja lá qual for a razão. O que fazer neste momento? A gente corta o culto doméstico? Não. Este é um excelente momento para você convidar os seus visitantes que estão ali por alguns dias para participarem do culto doméstico. Porém, você tem que ter a devida sabedoria em como proceder no culto doméstico. Entre outras coisas, eu quero deixar uma sugestão. Você pode até fazer uma entrevista com aquela família ou com aqueles visitantes sobre o fato de como é a vida deles e, inclusive, deixar com que essas visitas deixem para vocês motivos de oração para que vocês orem. Vocês oram naquele dia já e também podem continuar orando por aquela família depois que ela for embora, ou por aqueles visitantes, se não for uma família, quando eles forem embora. Portanto, não desmonte, não desmantele o seu culto doméstico por causa das visitas. Seja cortês, educado, mas convide para estar junto e façam do ambiente um ambiente receptivo para que os seus visitantes fiquem à vontade. Quer ver um negócio que você não deve fazer? Se todos da família falam versículos bíblicos, então diga para os seus visitantes que eles não são obrigados a falar. Só falam se eles quiserem, se por acaso forem crentes, bem, mas e se eles nem forem crentes? Então você tem que ter esse tipo de sabedoria para não constranger, mas ao mesmo tempo ganhar pela amabilidade. Parece que nunca há tempo para o culto doméstico em nossa família. O que fazer? Bom, queridos, todos nós sabemos que não é difícil encontrar tempo para aquilo que nós realmente consideramos importante. Tudo aquilo que nós valorizamos, que achamos importante, a gente consegue tempo. Então a sugestão é para que vocês, como família, orem, os pais orem e peça para o Senhor mostrar o que pode ser retirado da sua agenda diária
Qual é o ladrão do tempo que está tirando essa família desse momento tão especial de estar na presença do Senhor, com a leitura da palavra, com oração, com comunhão? Então, reflita um pouquinho na sua agenda diária. Outra sugestão. Nós temos visto que no nosso mundo hoje há muito uma inversão de valores. Nós temos tempo para os nossos filhos para fazer um monte de coisa. Nós também fazemos um monte de coisa. Estudo, aula de piano, aula disso, aula daquilo, academia, curso de inglês, cursinhos 1000, agenda mega lotada. E não tem tempo para o Senhor? Isso não é uma inversão de valores, irmãos? 10, 15 minutinhos, 20 minutinhos que nós vamos tirar ali ao redor da palavra é muito importante. Então, reflita também. Quão cheia está a sua agenda, quão cheia está a agenda dos seus filhos, e ver aquilo que é possível ser tirado ou adaptado para que o culto doméstico entre. Algumas sugestões também práticas, né? Conversem entre si, pai, mãe, filhos, qual o melhor horário? É após o café da manhã? É após o almoço? É após o jantar? É antes de dormir? Vamos tirar um tempo com a família? Então, você precisa ser intencional o seu desejo de realmente fazer o culto doméstico. Vamos eliminar as desculpas, vamos eliminar alguns ladrões do tempo. Quantos minutos por dia se passa no WhatsApp, no Instagram, no Face, nas mídias sociais? E o tempo com a palavra tem ficado de lado. Última pergunta. Quem deve dirigir o culto doméstico? Preferencialmente deve ser o pai. Mas veja bem, uma mãe estruturada, ela pode montar toda a estrutura do culto doméstico e o pai dirigir, isso não é problema. Quer ver uma outra coisa que é interessante? A minha esposa fez pedagogia, ela fez o curso de liderança da APEC e ela entende muito mais de educação infantil do que eu. Então, no começo, as nossas crianças pequenas, quem fez as sugestões de toda a estrutura do culto doméstico foi ela, porque ela entendia disso. Para que eu ia tentar fazer do meu jeito se ela sabia com muito mais propriedade, pelo treinamento que ela recebeu, como tratar com as crianças? Então isso me ajudou bastante, porque hoje eu sei dar dicas, mas eu aprendi com ela. Eu não tenho erro nenhum em fazer isso. Não diminuiu a minha liderança, ao contrário, me preparou melhor. Mas quero lembrar um outro negócio que nós já falamos e nós fazemos no nosso lar. Chegou um período em que nós começamos a fazer uma escala em que cada dia um de nós é quem dirigia o culto doméstico. Nós somos em 4. Eu, Joquebede, Keren e Daniel. Cada dia um que dirigia. Para quê? Porque nós queríamos que os nossos filhos fossem treinados a se comportarem de forma adequada na direção de alguma coisa que envolvesse pessoas. Então, qual é o melhor ambiente? Dentro do lar. E nós fazemos isso até hoje. Até hoje existe uma escala na nossa casa para a direção do culto doméstico e foi ali que eles foram treinados. Ou seja, culto doméstico, além de ser uma excelente ferramenta para o conhecimento da palavra de Deus e conhecer ao próprio Deus, pode servir também como preparação para que os seus filhos sejam desenvoltos em falar em público, sejam desenvoltos em se posicionar quando estiverem dirigindo alguma coisa com pessoas sob sua liderança. Então, tudo isso você está aproveitando essa poderosa ferramenta que Deus nos deu, chamada culto doméstico. Então, você pode usar esta ferramenta e essas características. Queremos só dizer uma coisa. Existem muitas outras questões que você possa pensar que você diz assim, mas ele não me respondeu algo que eu tanto gostaria, ela não me respondeu algo que eu tanto gostaria. Então, no privado, manda uma pergunta pra gente, porque aí a gente pode, quem sabe, gastar um tempo e montar mais um destes estudos de resposta para poder responder a sua pergunta. Deus o abençoe. O Senhor abençoe você e sua família, que vocês façam um culto doméstico, curta esse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito ainda no canal da IBDP, se inscreva.